estamos entrando na aula 2, né? Referente, então, a ciclo cardíaco. Aqui eu vou dar uma leve pincelada, que é o que vocês já viram com a professora Luciana, na questão do músculo esquelético, tá? Que é a estrutura. Então, nós temos contração muscular no coração, contração de átrio e contração de ventrículo, quando eles se despolarizam, certo? E aí, nós temos que lembrar como é que acontece essa contração. Nada mais é do que da mesma forma que acontece a contração lá na fibra muscular, né? Então, só para a gente relembrar do que é formado um músculo. E aí, a gente vai comparar algumas coisinhas do esquelético com o músculo estriado cardíaco. Eles são bem parecidos, mas tem algumas particularidades, tá? Que é diferente ali no cardíaco. Então, nós temos, né, a célula muscular que a gente chama de sarcolema ali, né? Então, a nossa célula, que nós temos a fibra muscular, né? Dentro da fibra muscular, nós temos os túbulos T. Túbulo T, gente, nada mais é do que ali na parte externa, né? Ali no sarcolema da célula, nós temos como se fossem umas invaginações que fazem com que essa periferia da célula vá até o interior dessa célula, tá? É como se fossem umas invaginações que faz adentrar, né? Para que eu consiga entrar com mais cálcio, com mais sódio e ter essa despolarização da célula, tá? Na célula muscular cardíaca, esse túbulo T, ele é muito maior do que no esquelético. Por quê? Porque eu preciso de mais cálcio, tá, gente, no cardíaco do que no esquelético para acontecer a contração. Então, os túbulos T são 25 vezes maiores nos miócitos do que lá nas células musculares esqueléticas, tá? Nós temos o retículo sarcoplasmático, só relembrando, qual é a função do retículo sarcoplasmático dentro da célula muscular? É armazenar cálcio, certo? Na célula cardíaca, certo? O retículo sarcoplasmático, ele é menos desenvolvido, ou seja, ele armazena menos cálcio. Então, eu tenho menos cálcio armazenado no interior da célula cardíaca do que na célula muscular esquelética. Por isso que os túbulos T nas células cardíacas são 25 vezes maiores, para facilitar a entrada de cálcio do líquido extracelular para dentro da célula, para que aconteça, então, a contração, tá? Aí nós temos, então, dentro da fibra muscular, as miofibrilas, e dentro das miofibrilas, os miofilamentos. Que quais são esses miofilamentos, né? Nós temos daí, nesses miofilamentos, duas linhas, que são as linhas Z. Então, entre duas linhas Z, nós temos, então, os filamentos grossos e delgados, que são os filamentos de actina e miosina. Aí, lembrando, né, o filamento de miosina é aquele que tem a cabeça, né, que a cabeça vai se ligar lá no sítio de ligação, né, da actina. O filamento de actina é aquele que tem a actina e o complexo tropomiosina-troponina, que é o que vai ativar ou não essa ligação ali da cabeça da miosina com essa proteína da actina, para acontecer a contração muscular, certo? Então, como eu disse, quais são as principais diferenças da célula muscular, do músculo esquelético para o cardíaco? Primeiro, o túbulo T, ó, então só para vocês olharem aqui, o que é o túbulo T, tá? O túbulo T, ó, tá? Nada mais é que eu tenho uma célula, aí eu tenho o quê? Uma invaginação, ó. Então, eu faço com que o meio extracelular, ele fique mais próximo ao interior dessa célula muscular cardíaca. Então, esse que é o túbulo T, que eu tenho tanto na muscular cardíaca quanto na esquelética, tá? Eu tenho esse túbulo T na célula muscular. O que acontece? Na cardíaca, ele é muito maior, 25 vezes maior que na esquelética. Por quê? Porque eu preciso que o cálcio que está aqui fora, ele acesse o interior da célula de uma forma mais fácil.
Segunda diferença, o retículo sarcoplasmático, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Ele tem menos cálcio armazenado do que lá no esquelético, tá? Então, se ele tem menos cálcio dentro da célula, ele automaticamente vai precisar que cálcio externo entre mais na célula para que aconteça, então, esse cálcio se ligar à troponina e acontecer lá o deslizamento, a ponte cruzada de actina com miosina e dar a contração, tá? Então, lembrando aqui uma sequência, como é que acontece a contração muscular, certo? Esse desenho aqui, pessoal, é o desenho lá do esquelético, que eu acho que é o desenho que está lá no livro que a professora Luciana usou com vocês. Então, para a gente ver a diferença, o que acontece de diferente na contração muscular cardíaca, tá? A diferença está na forma que é desenvolvido o potencial de ação, certo? Porque lembra que na cardíaca tem platô? Lá na esquelética não tem platô. Lá na esquelética eu tenho o quê? Abre cálcio, entra cálcio, sai potássio. O potencial de ação aconteceu. Esse é o da esquelética. O da cardíaca, não. Entra sódio, depois vai entrar na fase 1 e 2, que é o platô, que é a entrada de cálcio, e depois que sai o potássio, tá? Então, essas são as diferenças dos dois potenciais de ação. Então, vamos lá. O potencial de ação, né, vai acontecer, o número 1 ali, vamos seguir o esqueminha. Então, chegou o estímulo, né? Então, chegou lá das células marca-passo, veio a condução elétrica e estimulou minha célula, meu miócito do átrio, do ventrículo ou da célula de Purkinje. Houve a abertura de que canais, gente? Que canal que abre quando eu estimulo as células contráteis do coração? Como é que é a despolarização? O que vai entrar? É cálcio ou é sódio? Ó, aqui tá dizendo que entra cálcio, porque é lá no músculo esquelético, tá? Então, está errado. Essa é a primeira diferença. Vai entrar o quê? Sódio. Então, vai entrar o sódio pelos canais de voltagem independente. Quando chegar no mais 20, fecha esses canais de sódio e abre os canais lentos de cálcio. Então, é na fase platô que entra o cálcio na célula. Porque eu preciso de cálcio para ter contração muscular. Sem cálcio não tem contração muscular, certo? Então, esse cálcio, ele vai entrar no platô. Na fase platô, ele vai entrar dentro da célula. E o que vai acontecer? O cálcio, quando ele entra no platô, no meu miócito, ele vai fazer com que eu estimule o retículo sarcoplasmático a abrir os canais de cálcio dele. Então, eu vou ter cálcio entrando do leque para o LIC, lá no platô, e vou ter cálcio saindo do retículo sarcoplasmático e entrando no LIC, né, no líquido intracelular, certo? Que é essa fase 3 e 4 aqui, ó. Então, o cálcio entrou do platô, esse cálcio que entrou estimulou o meu retículo sarcoplasmático a abrir os canais de cálcio dele. Então, tem cálcio entrando do platô e tem cálcio saindo do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, que está dentro da célula ali, no LIC, ele vai se ligar à troponina. A troponina lá do meu filamento de actina. Vai se ligar à troponina e vai fazer, então, com que o quê? O sítio ativo da actina fique evidente e venha a cabeça lá da miosina e deslize sobre ele. E aí aconteceu o quê? A contração muscular, certo? E como é que vai acontecer o relaxamento, gente? Né? Que é a fase ali de despolarização, que seria a minha diástole do coração. Como é que isso acontece? O cálcio que estava ali no LIC, né? Esse cálcio se ligou à troponina. Esse cálcio se desliga dessa troponina. E se desligando da troponina, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Voltar para dentro do retículo sarcoplasmático e vai também sair da célula por meio da bomba de sódio, de cálcio, da bomba de cálcio. Então, ele sai para fora da célula pela bomba e ele
entra novamente no retículo sarcoplasmático. E isso faz com que diminua o cálcio dentro da célula. E como esse cálcio, ele se desligou da troponina, eu vou ter o quê? O relaxamento, tá? E aí, quando entrar de novo o cálcio, tem uma nova contração. Quando o cálcio sai, tem, então, a despolarização e ali a diástole, certo? Então, esse é o mecanismo que acontece, então, a contração por meio do potencial de ação rápido. Beleza. Então, só aqui um novo esqueminha, ó. Então, primeiro, vem o estímulo do potencial de ação lento lá pelas conduções, né, pelo sistema de condução e estimula o miócito contrátil. Vai acontecer a despolarização desse miócito. Vai chegar lá no platô. Quando chega no platô, entra cálcio. Esse cálcio que entrou no platô, ele estimula o retículo sarcoplasmático a liberar mais cálcio. Então, eu tenho cálcio entrando na célula pelo platô e cálcio entrando na célula por meio do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio dentro da célula, ele vai se ligar à troponina C, né? Que está lá no meu filamento de actina. Essa troponina C vai, então, gerar uma clivagem, né? Ela vai gerar uma desconformação ali dentro da actina e vai expor, né, o sítio de ligação, né, dessa actina. Ela vai se ligar à cabeça da miosina e vai acontecer, então, a tensão, que nada mais é do que a contração. Olha lá, o músculo contraindo, tá? Para ele relaxar, o que tem que acontecer? Esse cálcio vai ter que o quê? Sair ali da troponina. O cálcio se desliga da troponina e volta para o líquido intracelular. Esse cálcio, então, vai ser reabsorvido, vai voltar para dentro do retículo sarcoplasmático e vai sair da célula durante o processo ali de despolarização e repouso, tá? E aí teve, então, a diástole, que é o relaxamento. Beleza? Então, só para vocês verem ali, ó. Então, o cálcio chega na troponina, aí ele muda a conformação ali da actina, libera o sítio de ligação e a cabeça da miosina empurra, contraiu. Então, esse é o processo de contração que acontece lá no miócito, que gera a minha sístole. Então, é isso aí que é a sístole, ó. E para isso eu dependo de cálcio, que vem da onde? Do platô e do retículo sarcoplasmático. Aqui nós vimos que o cálcio, né, que todo o sistema de actina, miosina, gera contração. Quando eu quero aumentar a força de contração, a contratilidade do coração, aí eu chamo de efeito inotrópico, tá? Inotropismo. Inotropismo é a contração do coração, tá? Então, efeito inotrópico. Um medicamento que você já deve ter ouvido falar, chama digoxina. A digoxina é uma medicação inotrópica. Ela aumenta a força de contração do coração. Usado muito em paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Então, vamos lá. Então, nós temos, né, o sistema nervoso simpático e parasimpático aumentando e diminuindo essa força de contração, né, a atividade de contração desse coração. Quando eu falo que eu tenho um efeito inotrópico positivo, é porque o meu sistema nervoso simpático está aumentando a contração, a contratilidade. Quando eu tenho um efeito inotrópico negativo, sistema nervoso parasimpático está diminuindo a contratilidade. Como é que acontece, então, o efeito inotrópico positivo? Já sabemos que é via sistema nervoso simpático, tá? Então, nós vamos ter a liberação de catecolamina, certo? Que vai ativar que células que eu tenho, né? Os meus receptores beta. De novo, gente, sistema nervoso simpático, receptor beta. Ele vai, então, ativar o receptor beta, que vai fazer com que, para que eu tenha, vamos pensar, para contrair um músculo, eu preciso de cálcio. Então, o que tem que acontecer para ter mais contração desse músculo? Mais
cálcio. Então, quanto mais cálcio eu tenho no interior da célula, mais contração essa célula vai ter. Então, o que o sistema nervoso simpático faz a hora que ele ativa esse receptor beta pelas catecolamina? Ele aumenta o influxo de cálcio no platô. Então, esses canais de cálcio lento, eles vão o quê? Vão aumentar a abertura desses canais e vai entrar mais cálcio no platô. Automaticamente, se no platô entra mais cálcio, tem mais estímulo de abertura de canais de cálcio lá do retículo sarcoplasmático, que gera mais cálcio no meio intracelular. Então, eu vou ter mais cálcio entrando do platô e mais cálcio entrando via retículo, tá? Sarcoplasmático. E para que esse cálcio se mantenha mais tempo dentro da célula, tá? Ele vai diminuir o influxo de cálcio para dentro do retículo. Então, ele faz o quê? Uma ativação da bomba, que são os canais que recolhem esse cálcio, para que ele fique mais tempo dentro da célula também. E isso aumenta a contração. Em resumo, gente, tem que manter mais cálcio dentro da célula para que ela tenha mais contração. Então, o sistema nervoso simpático faz isso e dá um efeito inotrópico positivo. E aí nós temos, né, o efeito inotrópico negativo, que é o contrário. Eu vou diminuir a força de contração desse coração, tá? Então, se eu quero fazer o contrário, quem que eu tenho que tirar de dentro da célula? O cálcio, né? Eu tenho que diminuir a entrada de cálcio, certo? Então, se eu vou diminuir a entrada de cálcio, eu vou diminuir a abertura dos canais de cálcio lento lá no platô. Então, meu sistema nervoso parasimpático, ele libera acetilcolina, que vai atuar lá nos receptores muscarínicos das minhas células, das células, né, dos miócitos, e faz com que tenha o quê? Uma inativação, uma abertura menor de canais de cálcio, e, por consequência, menor influxo de cálcio. E, por consequência, vai fazer com que saia menos cálcio do retículo sarcoplasmático. E eu tendo menos cálcio, eu tenho menos estímulo de troponina C para acontecer a contração, certo? Então, só para vocês entenderem ali o efeito do sistema nervoso simpático e parasimpático no inotropismo, tá? Que é na contração desse coração. Então, aquela mesma tabelinha da aula passada, ó, que está no livro, então só para vocês verem, né? A ação do simpático, ela vai aumentar a contração, estimulando os receptores betas, e o parasimpático, ele diminui a contração, estimulando, né, os receptores muscarínicos. Então, só para vocês relembrarem, cronotropismo, frequência cardíaca, inotropismo, contratilidade, e dromotropismo, velocidade.